Olá, meus amigos. Eu sou o Dr. Flávio Antunes, médico urologista. Meu foco é a saúde masculina, com ênfase na fertilidade e na performance. Eu vou falar um pouquinho da minha história de vida, da minha história profissional. Eu decidi fazer medicina basicamente porque tive algumas experiências na família. Nunca falei isso, estou falando isso aqui agora. Um fato que chamou muito a minha atenção foi um tio que teve um acidente. Meus parentes vão se identificar muito com isso. Teve um acidente de ônibus e ele ficou sem atendimento. Não existia na época o que existe hoje, que é o SAMU, né, que propicia o atendimento pré-hospitalar. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E a partir daí eu decidi fazer medicina. Então, fiz medicina. Depois da medicina, a gente foi escolher a especialidade. Então, que área vamos fazer, né? Então, eu gostei muito da área cirúrgica, especialidades que tem cirurgia me chamaram bastante a atenção. O cirurgião, ele tem muito aquela questão de resolver o problema. Então, ele vai lá, opera, o paciente fica bem, resolve, pronto. Então, para o médico, isso é uma coisa muito importante. Depois veio a urologia, né? E a urologia, por que urologia? A urologia é uma especialidade que contempla várias áreas. Então, a urologia é uma especialidade clínica, tem muita parte clínica, tem muita parte cirúrgica. Dentro das cirurgias urológicas, na maioria delas, são minimamente invasivas, ou seja, são cirurgias que são feitas pelos orifícios naturais ou por pequenas incisões, onde os pacientes têm uma recuperação mais rápida, voltam para casa mais rápido quando ficam internados, voltam a fazer as suas atividades habituais, trabalho, atividade física, rapidamente. Então, isso que chamou bastante atenção em fazer urologia. Dentro da urologia, a gente tem muitas situações que são específicas da área, né? E alguns fatos que sempre acontecem com todos nós. No meu caso, me marcou bastante um tio da minha esposa e que ele chegou com dificuldade para urinar, estava com a urina presa, não conseguia urinar, com muita dor. Eu passei uma sonda vesical, né, que é aquele dispositivo para drenar a urina da bexiga, e veio pus, nada de urina, somente pus. Então, foi internado, tratou, foi operado, eu, na época era residente, fazia especialização, e ele ficou muito bem depois. Então, isso chamou bastante atenção. Uma cirurgia minimamente invasiva foi feita nele, que é pelo orifício, sem corte, sem incisão, e ele se recuperou muito bem. Então, isso me chamou bastante atenção. Poxa, a urologia é muito interessante, né? A gente consegue tratar o paciente com um procedimento pouco agressivo, pouco invasivo e com excelente resposta. Bom, aí depois da residência médica, eu fui para o mercado de trabalho, comecei a ver e pensar o que seria a melhor opção para poder dar um atendimento melhor para os meus pacientes, para fazer com que as pessoas fiquem mais satisfeitas com o atendimento, ou que ficassem mais satisfeitos com o meu atendimento, onde a gente pudesse ter uma melhor resposta clínica, né? Na clínica, e especificamente no meu caso, a gente tem basicamente 3 focos, né? 3 grupos-alvo, que são os adolescentes e adultos jovens, onde a gente tem algumas doenças mais comuns, que são a varicocele, a hidrocele, a fimose. A gente defende que esse grupo deve fazer uma consulta preventiva. Então, o adolescente, ele deve passar no urologista, independente dele ter sintoma ou ter sinal específico de algum problema. Por quê? Muitas vezes, quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Então, o paciente, mesmo o familiar, a mãe, muitas vezes não consegue ver que tem um problema, que o adolescente ou que aquele adulto jovem tem um problema. Então, é importante realmente passar no médico. Daí, a gente também tem um outro foco, um outro grupo, que é o grupo das pessoas dos 25 aos 40 anos, onde são comuns, principalmente, as infecções de transmissão sexual. A mais comum aí é o HPV, tá? Que são aquelas verruguinhas que aparecem no pênis ou no períneo. Dentro dessa faixa etária também a gente tem a varicocele, né? Que também temos lá naquele outro grupo, do grupo dos 13 aos 25, que a varicocele são as dilatações das veias do testículo. E a varicocele tem como principal consequência, ou principais consequências, 2 principais, que são alteração na fertilidade, a diminuição da capacidade de ter filho, e com o tempo, principalmente vai surgir essas alterações nos homens mais velhos, a partir dos 40, mas que já começam nessa idade, que é a diminuição do testículo e a diminuição da produção da testosterona, que é o hormônio masculino, né? Então, quando se diminui a testosterona,
vai lá na frente levar uma alteração, uma dificuldade da capacidade da ereção. Então vai dificultar para o homem ter relações sexuais. Então é importante que se previna essas consequências fazendo o acompanhamento e, caso seja necessário, se tiver necessidade, eventualmente fazer uma cirurgia. E a gente tem também o grupo dos homens acima dos 40 anos, 40, 45 anos, né? Que aí é um grupo que hoje em dia se fala muito mais, então as pessoas acompanham muito mais na mídia, mas é sempre importante estar falando, que são as doenças da próstata, né? Os homens, a partir dos 40, 45 anos, devem fazer uma consulta no urologista de forma preventiva, independente de estar apresentando algum sintoma ou não, deve fazer uma avaliação no urologista de forma preventiva. A urologia é uma especialidade muito ampla, como eu comentei anteriormente. Então, a gente tem várias doenças que podem aparecer que é de tratamento com o urologista. Então, por exemplo, a gente tem os cálculos renais, as pedras nos rins, que são muito comuns, principalmente nas regiões de clima quente e úmido, né, como aqui na região amazônica, são muito frequentes, cerca de 20% de todas as pessoas vão ter um cálculo renal, principalmente nessas regiões. A gente tem o que a gente chama de distúrbios miccionais. O que é o distúrbio miccional? São aquelas alterações relacionadas com o ato de urinar. Então, por exemplo, dor para urinar, dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, perda involuntária de urina, que é a incontinência urinária. Então, a urologia tem várias situações, várias alterações que merecem uma atenção especial e uma passagem com o médico especialista. Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais aprofundadamente sobre cada assunto, então você que tem interesse pode estar acompanhando e a gente sempre com o objetivo de estar ajudando na prevenção, na performance e na qualidade de vida. Eu quero te convidar para estar seguindo a gente, acompanhando a gente nas minhas mídias sociais e se você tem interesse, deixe aqui seus dados que a gente vai estar enviando conteúdos que possam te interessar, para que te ajude a manter a fertilidade ou, quem sabe, está podendo conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Até o próximo vídeo.